Olá, o meu boa tarde e saudações a todos e a todas que acompanham o meu canal. O assunto de hoje é relembrando mais um pouco e informando novos conceitos. Eu vou explanar mais um pouco sobre hidráulica oleodinâmica. É muito importante para aqueles que acompanham essa área, essa profissão, essa função. Eu estou aqui com um diagrama comum, genérico, e nesse diagrama aqui eu coloquei um cilindro hidráulico com haste passante, com haste simples, não é haste passante, um motor e uma acoplado a uma bomba, um reservatório de óleo e uma válvula reguladora de pressão, válvula de segurança. Bem, a pergunta que eu faço é a seguinte para aqueles que estão acompanhando o meu vídeo. Eu ligando essa bomba aqui, com o fluido aqui entrando pela bomba, vai me gerar uma pressão nesta linha. O que vai ocorrer com o nosso cilindro hidráulico? Muitos que já estão avançados nesta função vão dizer: mas que pergunta tola que o apresentador está nos fazendo. Bem, ela é tola, mas para aquele que ainda não passou por essa situação, ou o iniciante, ou menos precavido, ele vai ficar em dúvida para responder essa questão, essa pergunta. Por quê? O que vai ocorrer com esse cilindro hidráulico se eu injetar uma pressão nos seus pórticos? Então, podemos dizer que, com toda a firmeza, com toda a segurança, que a haste vai avançar até o fim. Isso porque a mesma pressão vai atuar em áreas diferentes. E, atuando em áreas diferentes, com a mesma pressão, sempre a área maior irá vencer a menor. Então, a minha pergunta até aí está respondida, Aqueles que responderam isso está correto. O cilindro não vai ficar estacionado quando nós injetarmos uma pressão aí. Ele vai impulsionar a haste até o final. Ele vai expulsar a haste do interior do cilindro. Isso aí é a colocação mais adequada que existe para um sistema hidráulico, O comportamento hidráulico que ocorre quando nós atuamos com pressões e áreas. Bem, dito isso, eu vou passar para um outro diagrama, mas não mais interessante, mas com mais instrução, mais instrutivo, Aí está o nosso novo diagrama. No nosso novo diagrama, podemos observar que eu adaptei uma válvula direcional aqui, 4 por 3 vias, tamanho normal 10, centro G.
Centro G é essa famosa válvula que tem a passagem de P para T internamente na válvula na posição central, enquanto que a outra parte do cilindro ela é plugada. Isso na posição central. Bem, então nós temos aqui uma válvula de retenção que o fluido só tem um caminho a seguir nessa direção. De lá para cá, negativo. Aqui nós temos uma outra válvula de retenção no mesmo sentido desta, só que pilotada hidraulicamente. Então, a pressão no fluido deste lado vai pilotar esta válvula de retenção para que ela abra. Então, se nós ligarmos o nosso motor e ele girar o eixo e girar a bomba, e a bomba vai gerar um fluxo de fluido e vai ocasionar uma pressão, não é? Não vai ocasionar nenhuma pressão nesse momento. Eu vou simplesmente ligar S1, a solenoide número 1. Ligando o motor e acionando S1, né, eu vou ter essa linha aqui ligada e essa aqui também ligada, não é? Então eu vou jogar pressão nesta linha. E o que vai ocorrer com esse cilindro hidráulico se eu jogar pressão nesta linha? Podemos dizer com toda certeza que vai expulsar a haste do interior do cilindro, né? Vai desocupar lugar ali, né? Então, para que isso ocorra, é necessário que tenha esta válvula de retenção pilotada hidraulicamente. Se não for pilotada hidraulicamente, se for só uma válvula de retenção, não funciona. As pessoas que estão seguindo agora vai gerar uma certa dúvida. Por que não funciona? Né? Os internautas que estão assistindo a minha fala vão me perguntar por que não funciona. Bem, não funciona porque o fluido que está nessa região, se eu retirar esse piloto, o fluido vai ficar estancado aqui e o cilindro não vai andar. Não vai andar. Ele não vai ter movimento para expulsar, né? Como eu estou falando assim no português, claro, não vai expulsar essa haste interna do cilindro. Não vai expulsar porque o fluido não tem saída, ficou estancado, sem esse piloto. Alguém pode falar, mas a pressão daqui vai abrir o êmbolo, né, da válvula de retenção vai abrir e vai dar para passar o líquido para cá. Negativo. Não ocorre isso aí. De forma alguma. Não ocorre por quê? Porque como essa área aqui, em centímetros quadrados, acionando esse êmbolo, essa área ela é maior do que esta. Por que ela é maior? Pelo motivo da área da haste. A área da haste está ocupando um espaço que obriga que essa área seja menor do que essa. Ora, se eu tenho uma área maior aqui e uma área menor aqui, o que vai ocorrer? O que vai ocorrer se eu não tiver esse piloto? Simplesmente essa pressão aqui, essa pressão que vai ser maior do que essa.
A mesma pressão que vai entrar aqui, aqui não vai ter pressão nenhuma. Mas a hora que eu injetar pressão nesse êmbolo, essa pressão vai tender a querer abrir essa válvula de retenção. Porém não abre porque vai se formar uma pressão maior nessa região aqui, e essa pressão maior, ela interfere aqui e não deixa passar fluido de um lado para o outro. Então, se não tiver atuação desse piloto hidráulico, o cilindro permanecerá estanque, parado. Essa é a informação que eu estou passando para quem está assistindo. Nesse sistema comum, do jeito que eu desenhei aqui, está tudo correto, tudo funciona. Então é chamado de um sistema hidráulico regenerativo. Por que ele é regenerativo? Porque ele aproveita o fluido que está aqui nessa região, ele aproveita para transportar o fluido para cá, para empurrar com mais rapidez, fazer funcionar mais rapidez, sair a haste no avanço. Tanto é que eu tenho uma bomba aqui, me jogando 35 litros por minuto, se alguém quiser fazer os cálculos aí, né? Jogando 35 litros por minuto, e eu vou ter aqui, nessa região, uma vazão de aproximadamente 64 litros por minuto, porque eu vou reunir o fluido que a bomba está enviando, mais o fluido que está nessa região, que ele vai ser obrigado a passar para cá e ocupar o espaço do lado de cá. Então, aumenta muito a vazão do cilindro e ele vai com mais rapidez para lá, com uma bomba com pouca vazão. Então, é um sistema chamado sistema hidráulico regenerativo. E para que serve isso? Ora, tem aplicações onde não há muita necessidade do cilindro realizar um trabalho no avanço dele, por algum motivo, né? É claro que o objetivo próprio é realizar o trabalho no avanço, né? E não no retorno. No avanço ele vai ter muito mais força, mais potência, né? E o retorno menor pelo envolvimento da área da haste, né? Nós estamos falando de pressões iguais. Então nesse caso, o sistema é regenerativo para essa haste ir rapidamente, com pouca vazão da bomba, a haste sai para fora do cilindro. E no retorno, vai retornar com 35 litros por minuto somente, né? No retorno, não vai ter passagem nenhuma de fluido por nenhuma dessas válvulas aqui, porque o fluido vai através desse pórtico A aqui no retorno. Ele vai injetar o fluido aqui, vai realizar a pressão aqui. Esse lado a pressão está a zero, não vai pilotar nada, não é? A pressão está a zero, então o fluido que está aqui vai escoar para o reservatório, não é? Então assim funciona o sistema hidráulico regenerativo. Ele é importante, ele tem serventia para várias aplicações. Eu não vou citar aqui agora as aplicações que são assim, são assim quase que obrigatórias em certo sistema, né? Mas nós podemos observar que tem maquinário que tem cilindros hidráulicos com áreas enormes para realizar certas potências em toneladas, né? Então é muito importante realizar esse sistema hidráulico regenerativo para reaproveitar o fluido, sem com isso necessitar de utilizar um motor elétrico maior, uma bomba com vazão maior, né? Então aqui eu acredito que quem acompanhou deve ficar bem informado. Então, sobre esse cálculo aqui,
alguém que sabe fazer os cálculos aqui pode realizar os cálculos, né? Aqui eu tenho aqui um diâmetro 100 milímetros, aqui tem um diâmetro de 300, aqui tem uma vazão da bomba total aqui de aproximadamente 35 litros por minuto, né? Então, pode-se fazer o cálculo. Eu não vou realizar o cálculo pelo espaço do vídeo, né? O tempo, e vai ficar muito prolongado, e eu acredito que aqueles que entendem um pouco de matemática, e entendem um pouco de aula, vai se apossar dessas informações aqui, só para efeito de diagnóstico, né? E que o sistema vai funcionar. E antes que eu me esqueça, eu vou mostrar ainda aqui a válvula de retenção em corte, né? Essa aqui é uma válvula que ela é fabricada com pré-abertura. Quer dizer, a pré-abertura diz que ela não abre com tudo, para não dar aquele solavanco na válvula, né? Na válvula de retenção, para não dar um solavanco, para não abrir com tudo. Então ela tem um pequeno pino aqui internamente, aqui, né? Que primeiro abre esse pino para depois abrir o êmbolo geral, que é para dar uma descarregada mais suave e mais facilitada. Enquanto que a do lado de cá, não, a do lado de cá ela já abre com tudo. Então nós injetamos uma pressão aqui em X, que é o piloto, ele vai empurrar esse êmbolo para frente. É um pequeno cilindrinho hidráulico, ele empurra esse êmbolo para frente. Aqui é a haste do cilindro, ela empurra essa haste aqui, ela bate aqui, empurra esse grande êmbolo aqui, que seria a esfera, onde eu mostrei lá. Ela empurra esse grande êmbolo aqui, né? E então o líquido passa de B para A, né? De A para B não tem problema, para a válvula em si não precisa disso aqui, porque aí a própria pressão empurra o êmbolo contra a mola. Só que de B para A, há a necessidade de uma entrada de pressão em X para que desarme esse êmbolo aqui, ou seja, empurre ele para cá com a pressão entrando aqui, né? Porque podemos ver aqui que aqui tem um metal aqui, e metal aqui está plucado, aqui não passa líquido. Para passar líquido, aqui passar o fluido, é necessário ou que nós injetamos uma pressão geral daqui para lá, para empurrar o êmbolo, ou então uma pressão da bomba daqui para lá, que não vai passar, só que eu pego essa mesma pressão, jogo em X, piloto aqui, empurra o êmbolo, e então dá-se uma passagem do fluido através de B para A. É o que ocorre aqui, né? Podemos dizer aqui que seria o B aqui e o A aqui. Então, com isso, eu acredito que ficou bem explicado. Se algum internauta tiver dúvida sobre esse assunto, pode me consultar, que eu não farei cerimônia em dar com o maior prazer, a maior educação, o maior respeito pela sua pergunta. Eu farei o retorno com as devidas, né, palavras bem explicadas, caso ele tenha alguma dúvida, sem problema algum. Então fica os meus agradecimentos e o meu muito obrigado. Até um próximo vídeo.